aula tá incrível hoje. Nossa, tem muita slide. Acho que deu mais de 30 slides. Então, você fica comigo até o final hoje, porque eu vou mostrar muita coisa para vocês aqui no YouTube. E já vou começar a colocar nossa apresentação, porque eu tive uns problemas aqui com a minha internet e eu acabei demorando para entrar, né? Mas vamos lá. Deixa eu já colocar aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Compartilhar a tela é o quê? Uma janela. Vamos lá. Prontinho! Hoje vamos falar sobre como você escolher o melhor sofá para a sua sala. E você que está aqui no YouTube, você que está chegando, vai colocando seu nome aí no chat, fala de onde você é, me fala aí, porque, como eu sempre falo, né? Aqui no YouTube não tem como eu ver vocês chegando, saber quem é que está chegando. Então, dá um oi aí, que aí eu vou sabendo quem é que chegou aí, tá bom? E você que está no Instagram, clica no link da bio, vai lá que a apresentação vai ser toda aqui no YouTube. Vamos seguindo, que hoje tem muita coisa para mostrar para vocês. Vamos lá, hein? Vamos falar hoje sobre a sala. É na sala que a vida acontece, né? Viviane já se... como é que é? Me deu um branco agora. Viviane Rodrigues, Viviane já sinalizou aqui que ela chegou. E me fala aí, Viviane, é na sala que a vida acontece aí na sua casa? Realmente, gente, a sala hoje, ela se tornou praticamente o centro, né, da casa. Antigamente, a sala era um espaço reservado para receber visitas, né? Então, tinha a sala de estar, né? E a sala de televisão, quando as pessoas passaram a ter televisão em casa, né? Que isso aí vem de uns 50 anos para cá. Então, a sala era uma sala separada, né? Que ficava ali reservada para momentos especiais, né? E com o passar, né, dos anos, do desenvolvimento, da mudança mesmo da vida das pessoas, hoje nós temos, e também pela questão dos tamanhos dos imóveis, né? Hoje nós temos uma sala que é um espaço que a gente vive mesmo, né? Por isso que no inglês se chama living. E, né, e muitas pessoas costumam, uns arquitetos, né, costumam chamar esse espaço de convívio, né, de living também, quando é uma sala que ela é uma sala que está ali misturada, ela está integrada, ela está com a sala de jantar, está com a sala de TV, o estar, tudo ali misturado. E hoje nós vamos falar sobre o rei da sala, né? Que é o sofá. E eu vou falar sobre algumas questões que você precisa analisar na hora de escolher o melhor sofá. Vou falar de modelos de sofá, de formatos de sofá, vou falar de detalhes como estrutura, espuma, vou falar também de tecidos. Então, fica aqui até o final dessa aula, que você vai entender tudo de sofá e vai sair daqui, ó, craque, para poder tomar a melhor decisão aí, de acordo com a sua rotina, né? Porque o sofá, ele precisa funcionar, não tem que ser só um sofá bonito, ele precisa funcionar para a nossa vida também, para a nossa rotina, para a nossa realidade, né? Porque tem gente que tem criança, tem gente que tem pets, tem gato, tem cachorro, então vocês vão entender também quais são os melhores materiais para pessoas que têm crianças em casa, que têm pets também. Nós vamos passar por tudo isso aí na aula de hoje, ok? Então, vamos começar falando de formatos, ok? Em relação ao formato, né, vocês vão entender um pouco, que existem vários tipos de formatos. Eu vou falar em formatos e vou falar em modelos. Então, sofás de repente, um formato, né? Ele tem vários modelos daquele mesmo formato. Vocês vão entender aí, tá bom? Segura aí. Então, nós temos sofá convencional, sofá de canto, sofá com chaise, sofá curvo, sofá em U e sofá ilha. Basicamente são esses, mas tem uns mais maluquinhos aí. Não vou entrar muito nesse detalhe, porque vocês não vão colocar na sala de vocês, por exemplo, um sofá redondo, né? Mas vamos lá, o sofá tradicional é esse aí que a gente conhece, né? Que tem um encosto geralmente mais baixo. Eu coloquei aqui dois modelos, né? Um modelo mais reto e um modelo mais arredondado, né? Esse aqui é o famoso sofá Chesterfield. Vou mostrar ele para vocês várias vezes na aula de hoje, e vocês vão ver
materiais e modelos diferentes. Modelos não, materiais diferentes para esse sofá. Esse aqui é um Chesterfield, que funciona no estilo mais clássico, porque ele é claro, né? Então, numa decoração mais romântica também, mais feminina, você consegue colocar esse sofá que é um clássico. Esse sofá aqui, ele é um acerto em qualquer ambiente, com certeza. Então, nós temos esses dois tipos de sofá nesse formato tradicional, né? Tem o mais slim, que é para uma decoração mais contemporânea, para uma decoração mais minimalista, né? Funciona bem aí também, no estilo mais moderno, né? Com alguns outros detalhes. Beleza, gente? Esse aqui é o que todo mundo conhece, né? Tem o sofá de canto, né, que também é conhecido como sofá em L. Ele é muito bom para você aproveitar cantinhos, por exemplo, quando você tem... Aqui tem um modelo para quem tem muito espaço, né? E um modelo para quem tem pouco espaço. É uma forma de você aproveitar também o espaço que você tem, né, utilizando. Às vezes não dá para você colocar um sofá e uma poltrona, às vezes não dá para você colocar 2 sofás ou um sofá maior. E aí você tem essa opção. Os modelos de canto, existem modelos com braço dos dois lados, nas duas pontas, e existe modelos com braço de um lado só, geralmente na parte maior, como esse aqui, e o outro lado sem braço, né? Que aí você tem aí mais espaço para a pessoa sentar ali. Deixa eu pegar uma água. Ok? Então, é uma opção muito boa. E ele tem suas vantagens, né, como eu falei, mas a desvantagem dele é o cantinho aqui, que muitas vezes acaba ficando perdido, né? E aí as pessoas que sentam aqui próximo do canto também, às vezes ficam com a perna encostando, né? Então, tem um pouco essa desvantagem aí que esse tipo de modelo aí, ok? Tem também o sofá com chaise. Me perguntaram no Instagram essa semana, né, quando eu falei sobre chaise. A chaise, ele tem uma chaise fixa, né? Chaise é essa parte mais comprida do sofá, que na verdade existe um modelo de poltrona que se chama chaise, né? Aquelas que tipo um divã, sabe? A gente conhece um pouco como divã, aquelas poltronas com as pernas compridas, parecida com uma espreguiçadeira, mas um estofado, né? Existem também diversos modelos. E depois, né, foi criado aí um sofá com um dos lugares com essa chaise. Então, ela é muito bom para você usar em salas desse tipo aqui, tá vendo? Ó, que você tem ou uma parede aqui no cantinho ou uma janela. E você não tem passagem para lá, porque se você tem porta aqui, ó, se fosse uma varanda com porta, não seria tão interessante, porque ficaria, né? Você toma esse espaço de circulação aqui, ok? Mas se você tem uma janela, não faz tanta diferença, porque hoje em dia a gente não fica lá muito, né? Na janela, a janela é mais para trazer a luz de fora do que para a gente olhar a vida lá fora, né? Então, funciona muito bem, mesmo que você tenha um espaço bem pequeno sobrando ali, como nessa imagem aqui embaixo, você consegue ter aí... Dá para ele funcionar para você ter aquela... como se fosse um retrátil, um sofá retrátil, mas na verdade é fixo, né? Quando você puxa, então você fica com aquela chaise ali, sempre ali, e quando você tiver mais pessoas em casa, ela funciona mais ou menos como um sofazinho de canto, vai ter alguém ali, pode sentar alguém na ponta, né? Ele é um sofá bem interessante. Hoje, o modelo do meu sofá, ele está assim, mas antes ele era em outro formato que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Não o meu, né? Porque vou contar a história daqui a pouquinho, tá? Segura aí. Olá, Sinara chegou também. Boa noite, Sinara. Aluna que, ó, afiada, não perde uma aula. Vamos lá para o próximo sofá. Passei? Não, passei. Temos o sofá curvo, né? Então, assim, de uns 2 anos para cá, a decoração Art Deco, ela voltou. É uma decoração dos anos 50, anos 60, e ela tem esse formato bem feminino. Então, tem muitos ferragens arredondadas, sabe? Aqueles... esqueci o nome agora. Corrimão.
com aqueles desenhos, sabe, bem com linhas muito curvas. Então, esse metal dourado que você pode observar até aqui no puff. Então, isso é bem característico desse movimento, né, de arquitetura e decoração que aconteceu, né, no mundo todo e no Brasil também. Então, esse estilo, né, ele tem voltado um pouco, né, na nossa decoração contemporânea, e é o que eu sempre falo com vocês. A decoração contemporânea, ela é muito um pouquinho de cada coisa do passado, então, de vez em quando vem. Então, veio o estilo industrial, né, que ficou aí nos últimos anos, o Art Deco começou também a surgir, então, essas mudanças vão acontecendo e esses retornos, né? E a gente tem o retorno aí desse sofá curvo. Não emplacou muito no Brasil, porque a gente não tem muito espaço hoje, principalmente nos imóveis de classe média, né? Porque são apartamentos pequenos e você precisa de um bom espaço para ter um sofá curvo. Eu acho que sofá curvo funciona muito bem em ateliês, né? Em lojas de roupa, principalmente, deixa um ambiente muito feminino e sofisticado. E se for de veludo, então, é maravilhoso. E aqui em cima, eu trouxe o sofá, foi um dos primeiros que começaram a aparecer aí no Brasil, né? Quando a Bianca Andrade, esse sofá é daquela blogueira, né? A Bianca Andrade é da mansão dela, né? Quando ela reformou a mansão, eles colocaram esse sofá aqui no living. É um sofá muito bonito também, um sofá curvo. Então, esse aqui é um sofá famoso aí para vocês conhecerem aí. Se vocês quiserem só digitar depois lá no Google coloca lá, Mansão da Bianca Andrade, vocês vão ver esse sofá lá e outros elementos também bem interessantes da decoração dela. Vamos para o sofá em U. Esse sofá é muito interessante. Aliás, esse era o meu sofá, ele era desse jeito. Era um sofá modulado, né? Então, ele tinha 3 partes. A parte da chaise, uma parte aqui com 2 lugares, o meu, e uma parte com 3 lugares. E então, ele tinha o canto aqui, né? E acho que o canto era separado também, já nem lembro mais. Eu sei que nós tiramos essa parte do meio depois que nós reformamos, né? Porque mudamos o layout da nossa sala. E aí ele não funcionava mais no nosso espaço. Porque a maior parte ia ter que ficar de costas ali para a nossa janela da sala, né? E aí nós tiramos uma parte, reformamos o sofá e ele virou um sofá de 3 lugares mais uma chaise fixa. Então, esse sofá é bem interessante se você tem espaço e se você conseguir enxergar no layout da sua sala esse desenho aí em U. Então, ele pode funcionar muito bem. Esse aqui, o de cima, olha, então, quer dizer, ele tem modelos diferentes com o mesmo formato, é o que eu falei para vocês. Esse aqui de cima, ele tem 2 lados e mais uma chaise. Esse aqui de baixo, meu Deus, peraí. Esse aqui de baixo, ele tem um lado aqui com 2 lugares e o lado de cá não é chaise. Ele tem um lugar só. Então, ele tem 2, mais 2, né? E mais um aqui. Então, você tem modelos diferentes nesse sofá em U. Ele é um sofá bem interessante, deixa todo mundo juntinho, assim, é ótimo. Ele é muito gostoso mesmo. E, ultimamente também, né, veio essa tendência aí do sofá em ilha, né? Ele é um sofá que ele tem lados para se sentar dos 2 lados, né? Fica parecendo aqueles restaurantes americanos, né? Que tem aquele sofazinho e atrás tem outra pessoa lá no sofazinho. E funciona muito bem, dependendo do espaço que você tem ali na sua sala integrada, ele funciona muito bem. Porque você consegue fazer, por exemplo, aqui nessa imagem de baixo, uma sala de estar e do outro lado sua sala de jantar, utilizando o mesmo sofá. Então, você não, com essa poltrona aqui atrás do sofá, você não vai precisar de circulação. Então, essa é uma ótima opção, você ter esse banco, né, quando você não tem muito espaço. Então, de repente, ao invés de você colocar o banco, e funciona com o banco também, tá? Não precisa ser o sofá, não, mas é um tipo de layout que funciona bem com banco também. Então, você pode colocar um sofá virado para a sua TV e atrás do sofá você coloca um banco e a sua mesa. Então, funciona bem assim também. E aqui tem um outro modelo que geralmente, quando você vai em apartamentos decorados,
que eles falam assim, que tem o living ampliado, de repente era um apartamento de 3 quartos e eles transformaram em 2, ou um apartamento de 4 quartos e eles transformaram em 3. O que eles fazem? Eles derrubam as paredes daquele quarto que está ali próximo da sala, e então eles transformam em uma outra sala, né? Então fica uma sala de estar já existente, eles transformam esse quarto numa sala de TV. E aí, geralmente, fica dessa forma, né? Um sofá para um lado e um sofá para o outro. E aí, começaram a produzir esse tipo de sofá aqui, porque você tem um encosto único para os dois lados do sofá. Se você tiver um bom espaço aí, funciona muito bem também. Ok? E vamos falar de modelos de sofá. Você que está aí no Instagram, clica no link da bio e vem para o YouTube, que eu estou mostrando tudo aqui, tá? Vamos aprender tudo sobre sofá hoje. Em relação aos modelos, vamos lá, a gente tem, né, o modelo mais convencional, que é o modelo fixo, e aí agora eu vou trazer alguns modelos de sofá. Então, tem os sofás com... Aí você tem aí no modelo fixo, você tem com o encosto fixo, com o encosto solto, né, com as almofadas soltas. É uma ótima opção para você renovar, né, as almofadas do encosto do sofá. Você tem também, eu nem coloquei aqui, mas tem os modelos também com a almofada do assento solta. Esse tipo de sofá, que tem a almofada solta no assento, é muito boa também, porque você pode trocar essa almofada com o tempo. Então, de repente, o seu sofá está muito bom, mas a espuma dele já não está tão boa, porque a espuma do assento, ela precisa ser mais resistente do que do encosto e dos braços, por exemplo. Né, porque ela recebe ali o peso do nosso corpo, né? Nós vamos falar mais sobre essa questão de densidade, qual a densidade da espuma que você precisa comprar de acordo com o peso da galera aí da sua casa, tá? Então, fica na aula aqui para você aprender isso também. Então, você pode estar trocando a espuma e mantendo o seu sofá. Então, você ter sofás com a espuma solta é bem interessante por conta disso, né? De você estar reformando com mais facilidade. Beleza? Passei. E tem também um famoso sofá retrátil, né? E o sofá retrátil, ele tem 2 tipos. Eu queria que vocês se atentassem aqui. O sofá retrátil, então, ele tem esse modelo que toda essa parte aqui, ela vai vir junto, né? Então, não é só o assento que vem a parte toda até aqui embaixo. Geralmente, ele tem uma rodinha, 2 rodinhas aqui nos pés, e vem toda essa parte de baixo do sofá para frente. E tem esse modelo aqui, que é só o assento que vem para frente. Geralmente, esses modelos, eles têm a chaise dele menor, né? Então, você estica a perna aí, mas você não fica com toda a sua perna em cima do sofá, ok? O problema desse tipo de modelo aqui é o seguinte: se você puxa as 2 chaises para frente, dependendo da estrutura do sofá, se ele tiver uma estrutura leve, não for uma estrutura de madeira, por exemplo, madeira de lei, ele vai cair para frente, então ele vai tombar para frente. Uma amiga minha, ela falou que ela comprou um sofá desse e ela falou que não vou devolver o sofá, trocou por outro porque não estava funcionando. Porque eram pessoas adultas, assim, né, adolescentes grandes na casa dela, então quando sentava todo mundo na beirada, o sofá tombava para frente. Então, é um sofá que pode não funcionar. Se você vai ter um sofá retrátil, o ideal é um sofá que ele venha todo para frente, tá? Venha o assento todo, porque ele vai ser mais firme. Beleza? E aí temos o famigerado, né? A gente já falei tanto desse sofá. O sofá retrátil e reclinável. Ele é um sofá super confortável, ele é ótimo para sala de TV, mas ele tem um porém. É um sofá que ocupa muito espaço. Eles chegam a ter aí até 1,5 metro, né, de profundidade com a chaise aberta. Então, ele é um sofá que vai ocupar muito espaço. E, às vezes, a gente vê muito em ambientes pequenos, apartamentos, esses apartamentos mais comuns, né?
que são pequenos, de 45, 50, 60 metros quadrados, eles não comportam esse tipo de sofá. E é o que a gente mais vê, esse tipo de sofá, que ele acaba, eu estava falando, né, parece a cobra do Pequeno Príncipe que engoliu o elefante. Então, você olha ali, você só vê o desenho, né? Então, quando você chega na sala, você só vê aquele sofazão. E o pior é que, geralmente, as pessoas compram ele no tom de grafite ou marrom escuro. Então, fica aquele trombolhão escuro no meio da sala, e isso não deixa o visual da sala leve. Mas, hoje em dia, já existem modelos de sofá retrátil e reclinável que tem um visual mais leve, como esse aqui. Apesar dele ter um encosto um pouco mais baixo, né? Você consegue ter um conforto ali para assistir TV, né? Para maratonar ali. Ele é super confortável. E, além disso, ele tem o braço um pouco mais fino. Então, por exemplo, um sofá de 2,30 m, desse modelo aqui, de baixo, né, do trombolhão, reclinável e retrátil, você com um modelo desse aqui, os dois com 2 metros. Nesse modelo de cima, você consegue, de repente, ter 4 lugares, quando que, com esse modelo aqui, você vai ter 3 lugares. Então, você tem mais espaço de uso, quando você tem um braço mais fino. E aí, o que você pode fazer é colocar uma mesinha lateral ali do lado do sofá, uma mesinha daquelas que entram para baixo do sofá, sabe? Ela faz um Lzinho assim, então você encaixa ela ali, você tem essa mesinha que aí você pode usar, pode colocar no meio do sofá quando você estiver utilizando, você pode movimentar ela na sua sala, né? Mas você vai ter mais espaço e você vai ter um visual muito mais bonito com o seu sofá. Gente, eu acho assustador esse modelo de sofá, principalmente nos tons que a gente tem visto hoje, assim, tons escuros e vibrantes. Então, eles deixam o visual da sala muito pesado. E o nosso foco aqui é mostrar para vocês como a gente pode ter uma sala mais elegante, ter ambientes mais elegantes, né, sem gastar muito. Eu sei que esse modelo de sofá é o modelo de sofá mais barato que você encontra. Ele é mais barato por quê? Porque a espuma dele não é tão boa, porque o tecido dele não é tão bom, porque a estrutura dele não é tão boa, né? Então, é o sofá mais popular que tem. Então, ele é o mais barato. Mas o que você precisa pensar quando você for escolher um sofá para a sua sala é pensar em todos os elementos juntos, na harmonia da sua decoração. Será que se você colocar um sofá desse, com um encosto tão alto, num ambiente pequeno, por exemplo, não vai ficar um visual pesado, né? E aí você pode avaliar por modelos que sejam um pouco mais elegantes, um pouco mais interessantes, né? Mais bonito mesmo. Beleza? Vamos lá. Teve uma pessoa que falou que ia vir para a aula porque ela estava querendo comprar um sofá-cama para colocar na sala. Infelizmente, eu não mostrei para vocês, quando eu viajei para Pedra Azul, o sofá-cama lindo que tinha lá. Eu não sabia que era um sofá-cama. Quando a gente chegou, a gente descobriu. Ele era super confortável. E na hora de dormir, as crianças dormiram nele, né? Porque o apartamento que a gente estava era de um quarto, então ele tinha um quarto, e na sala tinha esse sofá-cama. Não consegui encontrar um modelo parecido. Ele era um pouco parecido com esse aqui de cima, mas ele era um pouquinho mais alto, o braço um pouquinho mais largo, mas ele era muito gostoso, muito confortável. Então, a gente tem aí também vários modelos de sofá-cama. Você pode, sim, utilizar um sofá-cama na sua sala. Esse modelo aqui de cima, por exemplo, é um modelo muito bonito, assim. Ele é um modelo mais slim, um modelo mais elegante. Ele tem esse capitonê mais suave, né? Aqui. É diferente desse outro aqui, ó, que tem, sabe, essas coisas almofadadas, assim. Não é tão elegante, né? Esse capitonê, ele é bem mais elegante. E esse aqui é um modelo que abre, né? Fica uma caminha de casal. E tem esse modelo aqui, gente. Esse modelo é do primeiro sofá que eu tive na minha casa, quando eu casei. Eu fiquei, me deu uma saudade quando eu vi.
Só que o meu, ele era de tweed, era aquele tecido uma trama bem grossinha, sabe? Mas ele era bem legal, nosso sofazinho. A gente assistia Friends, né? Maratonava Friends no sábado, abria o sofá, era muito bom, muito bom. Esse sofá é muito gostosinho. E temos o modelo retrô, que é um modelo que veio aí também, tá bem assim utilizado na decoração, né? Com um pezinho palito, às vezes de ferro, às vezes com uma madeira um pouquinho mais firme aqui, embaixo. Mas é um modelo interessante. É um bom sofá para quem tem sala pequena, porque ele deixa o visual mais leve. Quando você tem um ambiente pequeno, quanto menos coisas você conseguir apoiar no chão, é melhor. Então, você colocar um rack suspenso, colocar um sofá com o pé mais alto, né? Aí você vai deixar esse visual mais leve na sua decoração. Ó, Letícia falou, meu sofá é retrátil e cinza. E amo. Não, esse é um sofá, eu vou falar dele depois. De novo, tá? Vou falar dele depois de novo. Ele é um sofá, esse retrátil reclinável trombolhudo, ele é um sofá super confortável, muito confortável. Então, assim, esse é o ponto forte dele, que eu acredito que é o único, né? Porque visualmente ele não é legal, a estrutura dele também é muito robusta e ela rouba muito a cena, né, na decoração, mas tem isso, né? Ele é um sofá confortável, não há o que se negar, né, Letícia? Vamos lá. E tem os modulados, que eu falei que meu sofá era modulado, né? Ele na verdade, né? Então, os sofás modulados são muito interessantes, né? Porque você pode ir montando partes para caber no seu ambiente, né? Então, você encontra modulados em lojas, né? Lojas esqueci o nome agora, de departamento. Você encontra também, por exemplo, na Tovstock, né? Você também tem lá, eles têm uma linha lá de modulado. E em lojas também eu comprei o meu sofá modulado, foi numa loja dessas comuns mesmo, de que vende móvel, que vende tudo, né? E ele é bem interessante, né? Por conta disso, você consegue escolher as partes que você quer ali, que vai funcionar no seu espaço. Ele é muito, muito interessante. E você pode estar trocando ele, assim, né? Tipo, igual como eu fiz, né? Eu tinha 3 partes e depois essas 3 partes não estavam funcionando mais para o nosso novo espaço. Então, a gente se desfez de uma parte e continuou com o mesmo sofá. Então, essa é uma parte boa. E você também pode ir comprando essas partes, né? De repente, você comprou 2 partes, né? Para fazer um sofá tipo esse aqui. E aí, você mudou para um lugar maior, sei lá, você comprou um casarão, né? Aí você vai lá e compra mais uma parte, coloca no meio, né? Para aumentar o seu sofá. Isso é uma coisa bem legal. E vamos lá, vamos voltar no assunto do sofá trombolhudo. A questão, vamos falar mais uma vez, não estou falando aqui que é para você trocar seu sofá, não, né? Principalmente se for igual a Letícia aí, fala assim, ó, tipo assim, feio, mas eu amo, sabe? Igual nossos maridos. Você pode continuar com o seu sofá, mas o que eu estou falando aqui é para você fazer escolhas que vão deixar a sua casa um pouco mais elegante, a sua decoração, né? Porque é um sofá confortável, mas esse sofá não é um sofá tão elegante. Eu vou voltar na questão. O problema maior dele é em relação à circulação, que eu vou falar depois, e em relação também ao tamanho, foi o que eu falei. Um sofá que tem um braço ali de 30 centímetros, se você juntar 30 de um mais 30 do outro, 25 centímetros ou 25, você tem 50 centímetros, que dá para você colocar mais um lugar no seu sofá. Então, um sofá retrátil, reclinável, que tenha um braço mais estreito, né, como o modelo que eu mostrei para vocês antes, ele, além de deixar a sua sala mais elegante, você vai ter mais espaço para sentar, entendeu? E aí, vamos pensar aqui, o que seria uma regra? Não uma regra, vamos falar que é regra, são as nossas medidas mínimas, né, que a gente fala de ergonomia e também questão visual, para ficar mais interessante, né, a decoração é o quê?
você não colocar o seu sofá em toda a largura da parede. Então, eu tenho 3 metros de largura da minha parede, na minha sala. Eu vou comprar um sofá de 3 metros ou de 2,80 metros, né? Isso vai ainda assim fazer com que a sua sala ainda mais pareça que ela está abarrotada. Por quê? Porque você precisa ter esse respiro ali em volta do sofá. Para quê? Para você colocar uma mesinha lateral, né? Para você descer uma cortina ali do lado. Então, você precisa ali ter pelo menos de 30 a 50 centímetros de cada lado. Isso é o ideal, de 30 a 50 centímetros. Mas não dá, por exemplo, para você perder 1 metro de sofá, né? Então, se a sua sala é pequena, você precisa, digamos assim, como é que eu falo? Aproveitar melhor o espaço. Então, o que você pode fazer é ter o mínimo. Então, tem o ideal, que é você deixar de 30 a 50 centímetros de cada lado, e tem o mínimo, sabe? O mínimo seria o quê? 40 centímetros, que você vai distribuir. No cantinho ali próximo da janela, se for uma janela ali do lado, né? Você pode deixar uns 15 centímetros para descer a cortina, e do outro lado deixar uns 30 centímetros para você colocar uma mesinha lateral, 30, 35 centímetros ali, que é geralmente os tamanhos de mesinha lateral que a gente encontra por aí. Então, isso vai deixar o visual ali da parede do sofá mais elegante. Não fica parecendo, sabe, aquele gordinho que colocou a bermuda, sabe, do irmão, que é mais magrinho, que fica aquele trem apertado. É essa sensação que traz para o visual da sala. Então, a nossa intenção é o quê? Deixar a nossa sala mais elegante, deixar a nossa sala mais bonita, ok? Vamos pensar na funcionalidade, no conforto, sim, mas vamos pensar um pouquinho mais no visual também? E, de repente, você vai ficar aí mais uns 3, 4 anos com o seu sofá. E se você for quando você for trocar, você já vai saber fazer boas escolhas. De repente, você encontra um sofá super confortável, mas que não vai ocupar tanto espaço lateral. Como, por exemplo, a gente tem esse aqui, ó. Apesar de que eu falei para evitar, essa questão aqui, olha, tá vendo? Você tá com o sofá encostadão lá na parede e aqui na beira da porta. Então, você não tem espaço para colocar uma mesinha lateral, colocar uma luminária, colocar uma planta. Então, fica só aquele sofá espremido lá no canto, entendeu? Então, o ideal é isso aqui, ó. O ideal não, eu estou mostrando aqui o que eu falei aqui antes? O mínimo. O ideal, como eu falei, é você ter mais espaço. Mas o mínimo aqui, tá vendo? Ó, uns 15 centímetros para descer a cortina. E aqui você deixa uns 30 centímetros, coloca uma mesinha pequena, um conjunto de mesinhas, um banquinho, uma planta, para fazer uma decoração interessante ali na lateral do seu sofá também, ok? Vamos falar rapidinho aqui de espumas, né, que eu falei com vocês. Sobre essa importância também do conforto na hora que você está escolhendo o seu sofá ali. Por isso, anota aí, uma das coisas que você não deve comprar pela internet é o seu sofá. O sofá, o colchão e o sofá, o colchão, são coisas que você precisa estar experimentando, ok? Na hora que você for comprar. Então, assim, pode ser, por exemplo, eu fui lá na Madeira, ou fui lá na Tokstok e experimentei o sofá. Mas eu vi uma promoção na internet, comprando pelo site, sai mais barato. Aí eu compro pelo site, mas não compra pelo site sem experimentar aquele modelo de sofá. Existem sofás que você consegue experimentar e comprar o mesmo modelo pela internet. Aí você anota o fabricante, anota o modelo, tira uma foto, vai lá, pesquisa. Aí funciona, mas você precisa experimentar, você tem que sentir a espuma, porque às vezes você no site fala que a espuma é de um jeito, chega em casa, não é bem daquele jeito, né? Então, você precisa ter pelo menos um assento que tenha uma espuma D33,
ok? Porque ela vai suportar aí até 100 quilos, sem deformar com facilidade. Agora, se a galera for pesada aí na sua casa, você precisa ter um sofá com uma espuma mais resistente, aí precisa ser uma D45, né? Para ele durar mais, senão ele vai deformando, vai afundando, e aí não fica, ele fica todo deformado mesmo, o sofá. E aí, mais para o braço e para o encosto, não tem problema ser uma espuma mais macia, porque isso da gente apoiar aqui atrás, né, e usar aqui o sofá, a lateral, o braço, você não vai precisar de tanta resistência, né, mas o assento, ele precisa ser bem resistente, ok? Vamos passar para a próxima. Vamos falar de tecido, gente. Existem tecidos imensos, milhares de tecidos de sofá. Eu estava até preparando a aula. Você que está aí no Instagram, clica lá no link da Bia e vem para o YouTube, que eu estou mostrando tudo aqui. Quando você... que eu estava falando. Eu estava me lembrando que, quando eu era criança, falei para vocês que eu tinha uma tia rica, né? E eu ia para o Rio de Janeiro, né? Para poder visitar ela. E adorava passar minhas férias lá, né? Na cobertura em Ipanema. Olha que chique que era. E eles tinham um sofá, que eles... era um sofá, assim, daquele modelo tipo Chesterfield. E aí, quando eu estava lá uma vez, eles colocaram o revestimento dele, né? O estofado dele de seda. Gente, era um sofá que você tinha vontade de ficar igual o gato, assim, sabe? Se esfregando de tão gostoso que era. Então, a seda é uma delícia para poder colocar no sofá. Mas é caríssimo, não dura muito, porque é um tecido natural, né? Mas, então, eu falei isso para poder dizer que tem milhares de tecidos de sofá. Então, eu escolhi alguns modelos que são os mais utilizados hoje, né? E dividi eles aqui em tecidos naturais, tecidos sintéticos, completamente sintéticos, e tem os tecidos mistos, né? Porque o linho, ele é você pode encontrar ele em linho 100%, ele vai ser um pouco mais áspero, né? Porque você sabe que o linho, ele é mais áspero, e você pode encontrar ele misturado com alguma coisa de poliéster, ou misturado com viscose, e aí ele fica um pouco mais suave. E se for misturado com poliéster, ele acaba ficando um pouco mais resistente, porque poliéster é plástico, né, gente? Então, ele acaba ficando um pouco mais resistente. Mas tem chenille, lembra quando a gente era criança, né? Aquele sofá de chenille, que a gente sentava, depois ficava com as linhas marcadas, assim, né? Tem outros modelos aí também, e de tafetá, de jacquard. Lembra daquele sofá que tinha na casa da avó da gente, que era um tecido todo desenhado, assim, alto relevo? Então, existem vários. O sofá de tweed, como eu falei com vocês, né, que meu primeiro sofá era de tweed, aquela trama bem grossa e aberta. Mas eu não vou falar desses não, porque eles não são muito utilizados hoje em dia. Vou falar os que a gente mais encontra aí quando você for comprar, são as opções que você mais vai encontrar. Temos os tecidos naturais, e aí entre os naturais a gente tem o linho, né, que tá o famosinho da vez, é o sofá de linho, né? Então, é um tecido muito confortável, é um tecido que ele é durável, é um tecido antialérgico, é natural, então ele não é aquele sofá que você vai sentir calor, né? Principalmente em lugares mais quentes, ele é um ótimo tecido para você ter o sofá da sua casa, porque ele não vai ficar esquentando de você ficar ali, né, muito tempo, por exemplo, durante o dia no sofá. Mas a gente tem a desvantagem dele. Para quem tem animais em casa, não é interessante, porque ele acumula pelo, e ele não é um sofá impermeável. Na verdade, acho que todos que eu vou colocar, que eu coloquei aqui, a não ser o couro, eles não são impermeáveis. O sofá impermeável eu não coloquei porque hoje, geralmente, eles são utilizados em áreas externas. Tem pessoas que mandam fazer o sofá ou vão revestir novamente o sofá, colocam, por exemplo, o Aquablock, que, na verdade, a Aquablock é uma marca, né? Mas esses modelos impermeáveis que são para áreas externas, colocam no sofá, mas o sofá não fica
aquele sofá gostoso, sabe? Confortável. Ó, a Débora falou que nem me fala, meu cachorro só de encostar gruda pelo, isso aí. Então, e o sofá também mancha. Então, a maioria dos sofás, dos tecidos que eu falar para vocês, eles são importantes fazer a impermeabilização, né? Isso é uma prática já comum que a gente tem, né? De mandar impermeabilizar o sofá. Mas o sofá de linho, ele é um sofá muito elegante, os modelos dele. Você encontra outros modelos, sem ser esses retinhos, né? Modelos mais robustos, até mesmo aqueles retrátil trombolhão, reclinável trombolhão, você também encontra eles em linho hoje, para você comprar. Então, ele é mais fresco do que o sofá de suede ou de veludo. Vou falar mais deles daqui a pouco. E aí tem esses modelos de tecidos de sarja e brim. São tecidos também 100% algodão que você consegue... já vou falar, Carla, com você. Que você consegue... Nossa, até esqueci o que eu ia falar, fui ler aqui. Desculpa, gente. Então, vamos falar de sarja e brim. São tecidos naturais também, né? Que são de algodão. Eles são confortáveis, né? Algodão, ele tem um conforto muito bom, conforto térmico mesmo. Então, o tecido de brim é parecido mesmo com o tecido da calça jeans, sabe? Então, essa trama, né? Então, é um tecido confortável, ele é fresco também. E a vantagem da sarja e do brim é que eles são, eu coloquei aqui, ó, pet friendly, eles são... funcionam bem, né? Você pode ter o gato, subir o cachorro ali, que não vai ter problema, eles não vão ficar arranhando e estragando o sofá, ok? Então, a desvantagem é que, por conta dessas tramas que ele tem, né, ele acaba acumulando sujeira. Tipo quando você derruba coisa na sua calça jeans, né? Acaba agarrando ali a sujeira. Então, precisa fazer essa impermeabilização dele também, e ele mancha com facilidade. Porque são tecidos de algodão, né? São tecidos mais naturais, então não tem tanta resistência quanto os tecidos de poliéster. Ok? Vamos lá, antes de eu falar da lona. A Carla falou aqui, ó, mas hoje não existe produto para impermeabilizar a gente em casa, não. Eu acho que não. Você precisa contratar uma empresa para fazer a impermeabilização do sofá, ok? Geralmente, quando você compra na loja, eles já oferecem, né, a impermeabilização já incluída. Então, você já parcela junto lá com as parcelas do sofá. E tem o sofá de lona, gente, é lona mesmo, sabe? Ele é um material... que ele tem 74% de algodão e 26% de linho. Então, ele é natural e ele tem todas essas vantagens, né, do linho e do algodão. Ele é super, super, super resistente. Ele é muito bom para quem tem bicho em casa, né, gato, cachorro, porque ele tem a trama muito fechadinha, a lona, muito. E aí, assim, ele é um pouco... menos permeável, né, que o linho e que a sarja e o algodão, porque a trama dele é bem fechadinha. Ele é super antialérgico também, é fácil de limpar, só que ele é um pouquinho áspero, né? E ele não é permeável, mas ele é um pouquinho mais resistente que os outros que eu falei com vocês antes, ok? E eles são ótimos para fazer esses sofás que tem almofada solta, sabe? Fica super gostoso. E temos outro, na verdade, não é um tecido natural, né? Porque o couro é uma pele, né? Mas eu coloquei aqui entre os naturais, o couro original, o couro natural, ele é um material super resistente, que vai durar, assim, 15, 20, 30 anos o seu sofá. Ele é super resistente, né? Ele é luxuoso. E coloquei aqui de novo o Chesterfield, olha, com o modelo marrom, né, muito interessante para fazer uma decoração retrô, uma decoração industrial, fica muito interessante. E aí, ele é fácil de limpeza, né, molhou, é só, sei lá, passar um produtinho, passar água com alguma coisa, e a limpeza dele é super fácil, você precisa, claro, hidratar o couro, né, o couro natural precisa ser hidratado com frequência, e aí...
Você também tem um sofá aí, né, que não vai ter ácaro, não vai grudar nada, então ele é super antialérgico também, pet friendly. E a única desvantagem desse sofá é que, desse sofá de couro natural, é o preço, né, que é sempre muito alto. É um sonho de consumo. E todo mundo acha que gostaria de ter, né? A Débora colocou aqui, ó, sonho de consumo. Ah, não, você tá falando da outra sala, né, do sofá branco. Nem o cachorro vai encostar, né? Olá, Cabelinha FF. Obrigada, adoro minhas dicas. Vamos lá, que eu ainda tenho que mostrar para vocês falar de cores. Vamos lá. E também, outro famosinho, né, da atualidade é o sofá de veludo. O sofá de veludo, ele pode ser veludo de algodão, veludo de lã ou veludo de poliéster. A maioria dos sofás que você vai encontrar hoje para comprar, principalmente em lojas mais populares, é veludo de poliéster. E aí, independente de ser de algodão, de lã ou de poliéster, ele vai esquentar. O veludo esquenta, né? Então, ele é muito bom para lugares frios. Então, se você mora no sul do país, mora num país que seja mais frio, aí é muito gostoso você ter um sofá de veludo, ok? Mas, se ele for de algodão, ele vai esquentar um pouco menos, se for veludo de algodão. Mas se for de lã ou de poliéster, ele vai esquentar bastante. Então, não dá para ter aqui em Vitória, sabe? Um sofá desse, ou no Nordeste, né? Mas acho que de São Paulo para baixo ainda deve funcionar. Mas é um sofá muito elegante, né? Ele tem esse toque delicado, macio, né? E ele é bastante confortável também, sabe? Aquele sofá gostoso que você vai ficar se esfregando igual um gatinho mesmo. E as desvantagens, como eu falei, né? Ele pode esquentar, mancha também. E a dica que eu tenho para vocês aqui é evitar o sofá de veludo molhado. Sabe aquele veludo todo manchado, assim, que você passa a mão e ele vai mudando de cor? Esse tipo de veludo, ele não fica assim tão elegante, sabe? Talvez funcione em alguma cor, por exemplo, um mostardo, numa decoração mais boho chique, mas se você quer deixar assim bem elegante, bem bonito, como essas salas aqui, ó, um veludo desse liso tradicional fica mais interessante, ok? Agora, um sofá retrátil, reclinável, trombolhudo, gente, de veludo não, porque aí eu acho que é o ó do borogodó, sabe? Se você for tomar a sua decisão de comprar esse sofá retrátil, reclinável, com um encosto super alto, porque você tem uma sala com pé direito maravilhoso, aí você compra de linho, sabe? Eu acho que suaviza um pouco esse peso visual e compra um sofá mais claro. Vamos chegar lá nele, tá? Quer dizer, já chegamos aqui no suede. Eu coloquei modelos de sofá de suede diferentes desses tradicionais que a gente costuma ver por aí, né? Que aquele que é reclinável, mas que tem aqueles botonês, que são aqueles botões, e aquilo eu acho que deixa o visual do sofá ainda mais pesado. Essa questão, sabe? Então, por quê? Ele acaba, esses modelos acabam tendo muita coisa nele. Então, ele tem o encosto alto, tem aquelas divisões no encosto, né, de 2 ou 3 partes. Ele tem aquele monte de botonê, aquela espuma mais fofa, mais solta, e às vezes com umas cores vibrantes, e mais um suede muito, que você vê que ele é muito manchado, ou um veludo molhado. Então, assim, eu acho que acaba juntando muita coisa. Então, fica muita informação no sofá, além do braço super largo, né? Eu até coloquei aqui um modelo com braço super largo e um modelo com um braço mais estreitinho. Mas o suede tem vantagem, né? Como quem foi que falou aqui? Deixa eu ver aqui. A Letícia falou, né? Que ela adora o sofá. Ele é super macio, ele é super confortável. Se ele tiver uma boa espuma, né? Você vai deitar naquele sofá, você não vai querer levantar nunca mais, né? De tão macio e confortável que ele é. Ele tem um toque aveludado, né? E isso é muito gostoso no sofá, no tecido de suede. Mas ele tem as desvantagens, que ele mancha, né? Então, você tem que estar impermeabilizando e renovando sempre, para você não ficar aquele sofá todo manchado. Eu tenho um sofá de suede, tá, gente?
O tecido do meu sofá, ele é de suede, é terrível. Eu falo por experiência própria desse tecido, tá? Então, assim, ele mancha. Com o passar do tempo, se você não fizer a impermeabilização dele desde sempre, ele fica com mau cheiro. Por quê? Porque ele deixa, como ele não é permeável, então ele vai deixando passar o suor, então ele absorve o suor, porque ele esquenta, porque ele é de poliéster, então ele esquenta, aí você sua, aí esse suor seu vai ficando grudando ali no tecido, às vezes você derruba alguma coisa, passa pelo tecido, vai para a espuma, e aí vai virando um negócio terrível. E aí, essa é a questão. Então, se você tem um sofá com tecido de suede, você precisa fazer essa impermeabilização dele desde quando você comprar. Por quê? Para que você mantenha ele cheirosinho aí por muito tempo, né? E sem manchar, porque isso acaba deixando ele muito feio, né? Beleza? Acho que a gente terminou os tecidos, gente. Alguma dúvida? Vamos falar de cores para a gente encerrar. Ó, tem bastante coisa. Vamos falar de todas as cores de sofá aqui, tá bom? Vamos lá. Na hora de você escolher a cor do seu sofá, o importante é o quê? Que ele esteja dentro da paleta de cores. Então, quando você for decorar qualquer ambiente, ou se você for redecorar, ou se você fala assim, Agnes, te conheci agora, eu quero mudar a minha sala, ou eu quero ver o que dá para eu fazer, como que eu posso melhorar. Então, você precisa definir uma paleta de cores para sua decoração. Eu até falei com vocês que na Black Friday, né, dia 25 de novembro, eu vou abrir as vagas para o desafio Projeto Decor. E aí nós vamos juntas, num grupo, eu vou estar, em 10 dias, a gente vai estar preparando o plano de decoração de um ambiente da casa de vocês. E aí, quem estiver participando, né, então, uma das etapas é a gente escolher essa paleta de cores. Por quê? Isso é muito importante quando a gente vai planejar a decoração, para a gente não ficar perdida. Eu vi um negócio rose gold, aí eu trago para casa. Aí eu vi outro preto, eu trago para casa. Aí eu vi outro dourado. Aí eu fico com aquela decoração do samba do crioulo doido, e aí não dá para a gente conseguir uma decoração harmoniosa, né, bonita, elegante dessa forma, né? Porque esse projeto Decor, ele é baseado num projeto de design de interiores. Então, eu desenvolvi um método baseado no projeto de design de interiores que a gente faz, simplifiquei ele para ensinar você a planejar a decoração de um ambiente da sua casa, assim como eu faria se eu tivesse fazendo um projeto para você. Então, a gente junta um grupo e todas nós, foi muito maravilhoso quando eu fiz a primeira vez, e aí eu vou repetir isso agora, dia 25, eu vou abrir as vagas na Black Friday, então vai ser preço Black Friday. Então, se prepara aí, que no final do mês nós vamos estar juntas aí, planejando a decoração, e depois você vai fazendo conforme a sua disponibilidade, né? Porque ninguém decora a casa igual a gente vê nos realities, né? Em uma semana. Não existe isso na vida real, tá, gente? E aí nós vamos estar fazendo isso. Então, você precisa escolher a paleta de cor. Se você já tem um sofá, você pode partir a sua paleta, para criar a sua paleta de cores, a partir da cor do seu sofá, por exemplo, né? Então, eu tenho um sofá bege, um sofá grafite, né? Então, essa cor vai estar incluída. Que cores vão combinar com essa? Então, a gente vai aprender isso tudo lá no nosso projeto Decor. E aí, eu vou falar, separei aqui os sofás, né, de cores neutras, né? Eles são muito bons. Por quê? Os elementos maiores da decoração, é interessante que eles sejam em tons mais neutros, para que fique mais fácil você combinar os elementos da decoração. Então, não se preocupe, se você tem aí um sofá bege, um sofá branco, um grafite, um cinza, eles vão funcionar muito bem para combinar com outros elementos, ok? Não coloquei o preto e o marrom aqui, eu vou deixar ele no final, vou falar para vocês no final por quê. Eu não incluí eles aqui. São cores neutras? Sim, marrom e preto são cores neutras, mas eles não estão incluídos aqui nessa facilidade de combinar, tá bom? Vamos lá, então. O sofá cinza, né?
A gente tem os tons mais escuros, né? O grafite, o bege, eles são muito bons. O cinza é uma cor perfeita para você ter elementos grandes na sua casa. Armário de cozinha, até mesmo guarda-roupa, porque eu tenho uns guarda-roupas agora que são feitos um tom mais acinzentado, né? Fica bem interessante também, mesmo de MDF ou laca, eles trazem um visual mais contemporâneo para decoração. E ainda assim deixa o ambiente clean. Eles são muito bons porque eles combinam, né? Quem não viu o meu Reels, vai lá procurar que eu fiz um Reels das cores que combinam com cinza, gente. Todas as cores combinam com cinza. É muito bom o sofá cinza, tanto escuro quanto mais claro, para você combinar, é muito fácil. E aqui eu coloquei o bege, né? E o branco, esqueci de falar, né? O sofá branco ou off-white, né, aquele bege bem clarinho, ou branco sujinho, são lindos também, mas assim, né, para quem tem criança não recomendo. E o bege também é super elegante, a sua decoração também fica bem sofisticada com um sofá dessa cor. Vamos passar para a próxima. Pulamos o cinza. E vamos falar dos sofás coloridos. Os sofás coloridos, eles trazem muita personalidade para a decoração. Então, você pode sim colocar um sofá colorido. Então, é o que eu falei. Define a sua paleta de cores. Você pode, por exemplo, eu quero um sofá azul, verde ou a outra, qualquer cor que seja, né? Então, parte dessa cor para você criar a sua paleta de cores para decoração. Então, o sofá azul, a gente chama de azul, o azul ele é neutro, assim, praticamente neutro. Ele é uma cor muito elegante, é uma cor que combina também muito na decoração, tanto se o sofá for, como eu coloquei aqui, se ele for um azul mais clarinho, por exemplo, num sofá de linho, num azul médio, né, ou num azul mais escuro. Todos três, assim, são muito fáceis de você fazer uma decoração com o sofá azul, já que se você quiser escolher uma cor, é uma das cores que são um pouco mais neutra, é uma cor que é um pouco mais neutra, mesmo sendo colorida, ok? Temos também o sofá verde, que você também tem aí alguns, né, vários tons, você pode ter um mais clarinho, um tom médio, um mais escuro, esse verde escuro também funciona muito bem, inclusive esse aqui é um sofá de suede, ó. Sempre que você vê uma manchinha assim, esses manchadinhos, é o sofá de suede. Então, ele funciona também muito bem na decoração. É uma cor, mas ela também é fácil de combinar com outros tons. Vamos lá, outra cor, amarela. Esse aqui, né? Dificilmente você vai ver alguém com sofá amarelo. Mas se você ama amarelo, você pode jogar um amarelo no seu sofá. E aí tem os tons, né, um pouco mais suave, um tom amarelo um pouco mais, gema de ouro, né, um pouco mais forte, e tem o mostarda, que para mim, dos amarelos, é o mais interessante para você colocar no sofá, porque ele combina muito bem. Ele é muito mais fácil de combinar o mostarda do que outros tons de amarelo, ok? Ele é um tom de sofá muito bom. Se você quer colocar uma cor, você pode misturar com uma decoração rosa. Inclusive, acho que no post de ontem, ou antes de ontem, eu coloquei uma paleta de cores que tinha um sofá mostarda. Depois você vai lá no feed para você olhar. Era paleta de cores para sala de estar. Lá tem um monte de decoração. Depois você vai lá ver e me fala qual que você gosta mais. E os sofás rosa, né, gente? Veio aí de uns 2 anos para cá uma tendência de ter bastante sofá rosa e de tudo quanto é tom. E esse tom aqui de rosa antigo ou rosa queimado, para mim é perfeito, né? Esse aqui é de veludo, esse clarinho também funciona bem, é um rosa que é fácil de combinar, então tanto o rosa mais clarinho, né, mais apagadinho, quanto esse rosa queimado, ele funciona muito bem. Agora, esse aqui é um pouquinho mais difícil de combinar, mas ele combina bem com cinza. Olha aqui, tá vendo na parede? Cinza com preto, fica meio aquele estilo Paris, sabe? De Barbie Paris. Mas ele funciona bem também na decoração. E temos o sofá marrom. E eu quero que você se atente aqui. Lembra que eu falei que eu não ia falar do sofá marrom lá nos neutros? Por quê? O sofá marrom não é tão fácil de combinar.
E uma coisa que eu queria falar para você é o seguinte: se você for comprar um sofá marrom, não escolha aquele tom escuro, café, porque ele não é um tom fácil de combinar. Esses tons de marrom que são mais claros, tá vendo? Esse aqui é um veludo marrom, ele é um marrom bem chocolate assim, né? Esse aqui também é um tom bonito, esse é de couro. Esse aqui acho que é de sarja e esse aqui é de veludo. Esses tons são mais bonitos. Aquele sofá marrom escurão, sabe? Principalmente quando você vai ver esses modelos de veludo escuro, não é bonito, gente. Fica aquele negócio, sabe? Não é legal. O meu, por exemplo, o meu sofá, ele é marrom. Na verdade, nem sei. Eu escolhi ele marrom porque das cores que tinham lá quando eu fui comprar o modelo, na época, tem muito tempo, tá, gente? Porque se fosse hoje eu não ia comprar aquele sofá, não. Eu comprei ele, mas ele é mais ou menos esse tom aqui, ó. Então não é aquele marrom pesado, aquele marrom escurão, sabe? Que deixa parece que tem um cocô gigante na sua casa. É horrível aquela cor de sofá marrom escuro. Não fica legal, ele pesa o visual, ele pesa o ambiente. Esses tons de marrons aqui, eles são muito mais elegantes, vão deixar a sua casa muito mais bonita. Se você ama marrom, escolhe um tom assim um pouco mais claro, um chocolate ao leite, sabe? Um que tem um tomzinho mais claro, porque aqueles escuros não são legais. E eles são difíceis de combinar, porque eles puxam muito o peso visual para eles, sabe? Qualquer coisa que você coloca no ambiente fica brigando, e aí você fica naquela confusão visual. Gente, não me matem, tá? Porque eu tô falando a verdade aqui para vocês. E o preto? O sofá preto, ele é neutro, mas não é fácil de combinar. O que acaba acontecendo quando as pessoas colocam um sofá preto em casa, elas acabam deixando o ambiente todo no cinza, no branco e no preto. Por quê? Porque o preto, ele acaba destacando muito a cor. Qualquer cor que você coloca ali. Então, é assim como o branco. Se você coloca, por exemplo, um sofá vermelho numa parede branca, ele vai ficar super vermelho, porque o branco intensifica aquela cor que foi colocada ali, sabe? Então, você coloca o vermelho ali, o vermelho vai ficar mais vibrante. O preto é a mesma coisa. Se você coloca um sofá preto ali, se for na parede branca, então vai ficar muito, muito contraste, sabe? A luz total com a escuridão total, com a falta de luz total. Então, esse contraste é muito grande. Mas você consegue fazer essa decoração colocando, aqui, por exemplo, um tom sobre tom, tá vendo? O cinza, o grafite aqui. Aqui você tem um rosa. O que não dá para quando você tem um sofá preto, eu já tive sofá preto também, foi meu segundo sofá quando eu casei. Engraçado que esse sofá também, que eu agora tô lembrando, ele também tinha uma chaise fixa, né? Nossa, uns 15 anos atrás. E era interessante que o assento da chaise, você podia trocar ele, tirar de um lado e trocar e colocar do outro. Era bem legal esse sofá. E ele era de chenille, só que a gente ficava toda marcada, assim, sabe? Na pele. Mas ele não é, como eu falei, não é tão fácil de combinar. Aí o que acontece? As pessoas acabam, por essa dificuldade, acabam deixando a casa muito neutra, principalmente com cinza, sabe? E aí fica aquela casa fria, não fica aconchegante. Então, é interessante você colocar bastante elementos com cores mais suaves na hora de decorar com o sofá preto. Então, dá para colocar uma manta vermelha, uma almofada laranja ou amarelo. Se tem uma cor que eu não gosto de combinar, é preto com amarelo. Que eu acho que fica parecendo aqueles cones, sabe? Aquelas fitas que o pessoal coloca quando morre alguém. Eu, particularmente, a gente fala que ama amarelo com preto. Eu, particularmente, não gosto, não uso, não indico, não faço nos meus projetos. Então, temos aí a vantagem e a desvantagem do sofá preto. Alguém tem alguma dúvida, gente? Vai escrevendo aí, porque a gente tem um delay aqui, né? Enquanto eu vou falar aqui da última parte da nossa aula de hoje. Que é o quê? Você verificar se a cor do seu sofá, se o modelo do seu sofá
se ele vai estar combinando com o restante da decoração. É o que eu falei com vocês. Se você vai decorar um ambiente do zero, ou se você vai repaginar o seu ambiente, se você está sentindo que a sua decoração não está legal, que ela pode melhorar, mesmo que você não vá trocar o seu sofá, é importante que a decoração esteja harmônica ali entre os elementos da sua casa. De repente, como eu falei, você está com tudo muito neutro, muito cinza, e aí acaba ficando uma decoração que não atrai o olhar, né? Eu até coloquei um exemplo aqui, que você pode utilizar, por exemplo, um sofá colorido com uma estampa colorida. Eu tenho uma seguidora que ela falou que ela ama cor, que ela ama colorido e que ela quer muito fazer a decoração da casa dela com muitas cores, né? Então, a gente precisa harmonizar isso. Funciona esse sofá, essa decoração aqui é super interessante. Você vê, assim, os pedacinhos da decoração do restante da sala, que ele é o ponto focal da sala, né? Então, e mostra o que com certeza, a pessoa que mora nessa casa, ela tem uma personalidade super divertida, né? Assim como as pessoas que moram nessa casa. Tem ali muitas almofadas. Então, você pode ter um sofá mais neutro e ousar ali nas almofadas do seu sofá, mostrar a sua personalidade ali. Aqui, por exemplo, ó, você tem as almofadas do sofá em tom de rosa, com amarelo, com azul. Então, elas estão combinando entre si, estão combinando com os quadros aqui e também estão combinando aqui com a luminária amarela, a mesinha lateral e o puff. Então, tá uma decoração divertida, mas essa harmonia do ambiente está funcionando bem. Aqui também, você vê que as cores das almofadas, mesmo que sejam estampas aleatórias, diferentes, assim, né? Eu quero dizer, elas combinam com as cores do quadro, combinam também com o puff colorido. Agora que eu vi que tem 2 gatos aqui, né? Tem um gato aqui, tem um gato aqui. Esse sofá de veludo com esse gato, não sei como é que funciona, não, mas tá bom. Então, você vê que, por mais que tenha cores e por mais que seja super colorido, a decoração, ela tá em harmonia, ok? Então, para você deixar a sua sala aí mais elegante, né, mais bonita, bem decorada, você precisa estar trazendo essa harmonia entre as cores do seu sofá. Se for uma sala integrada, o seu sofá precisa combinar com as coisas que tem lá na sala de jantar, por exemplo. Se for tudo aberto, com a cozinha também, tudo isso precisa estar formando um conjunto visual, porque assim você consegue trazer a harmonia da decoração. Então, tem um negócio aqui, um ambiente aqui, outro ambiente lá, decorados de formas aleatórias, entendeu? Então, o sofá, você olhando todos esses pontos aí, né, definindo uma paleta de cores, escolhendo um modelo mais adequado, né, se você tem gato, se você tem criança, o tamanho do seu ambiente, a necessidade que você tem ali na sua sala, se é um sofá que você vai ser um sofá para criança, que ela vai viver no sofá, né, cada um tem a sua realidade, então você precisa analisar a sua realidade de acordo né, com a sua rotina ali e ver qual é o modelo, qual é a cor, qual é o tamanho de sofá que vai harmonizar melhor na sua decoração. Espero ter ajudado vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem colocar na caixinha de pergunta também lá no Instagram. Quem é do Clube DVM pode colocar a pergunta lá na plataforma também, embaixo desse vídeo aqui, que eu vou respondendo para vocês também, ok? Foi muito bom vocês ficarem comigo hoje, passamos de 1 hora de aula, eu achei até que seriam mais, né? Mas foi muito bom estar com vocês hoje, e se liguem lá, quem tem interesse em participar do nosso Projeto Decor, do Desafio Projeto Decor, dia 25 de novembro, na nossa Black Friday, né? Como eu falei lá no Instagram, nós vamos estar fazendo aí, pela última vez, o Projeto Decor. E vai ser muito legal, espero que você não perca, tá, gente? Muito obrigada, beijinho. Só vou terminar aqui, ó, com a frase da Letícia falando. Eu também acho isso, Letícia. Sofá preto com decoração amarela, fica parecendo abelhinha também. É isso aí. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.